Você já encontrou sites oferecendo programas de computador a preços muito baixos? Sejam editores de texto e vídeo ou mesmo aplicativos de imagem ou de música. Muitos desses sistemas são pirateados e oferecidos a preços irresistíveis. Aí você tem que desconfiar. Na hora de baixar algum programa para o seu computador, aquela velha história, Raquel, todo cuidado é muito pouco. A gente sempre fala, né? Mas acontece que também as fraudes, elas evoluem e as pessoas acabam caindo mesmo assim, né? Tassi está aqui com a gente. Tudo bem, Tassi, para falar mais sobre isso? Oi, gente. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Aline. Pois é, Tassi, vamos falar sobre isso porque quase metade, né? Um número grande de softwares no Brasil é pirata. E aí, que tipo de risco a gente está correndo e como a gente identifica, né? Como é que a gente se protege sobre isso? 46% de todos os programas de computador no Brasil são piratas. E são dois riscos. Você coloca em risco, primeiro, o seu computador, pois você não sabe o que está sendo instalado ali na máquina. E o segundo ponto, coloca em risco você mesmo, porque é crime previsto em lei, inclusive com possibilidade de prisão. Então, o prejuízo com software pirata no país é de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 6 bilhões e 400 milhões de reais. Nós temos dados exclusivos da Associação Brasileira de Software que mostra o seguinte: na internet, que acabou virando um grande chamariz para esse tipo de propaganda de software pirateado, aconteceu o seguinte: em 2016 foram retirados do ar 76.200 links, propagandas, páginas em sites de leilão com esse tipo de oferta. Em 2017 subiu um pouquinho para 87 mil e em 2018 86 mil páginas com essas propagandas falsas, com aplicativos que podem trazer problemas. E aí eu também separei aqui quais são os programas, então, que mais atraem a atenção das pessoas e que podem ser pirateados. Nós temos aqui, esse primeiro ícone indica os aplicativos de escritório. Então, editor de texto, de planilha, de apresentações. Na sequência, nós temos os editores de imagem, que fazem muito sucesso, principalmente para quem trabalha com design, arte gráfica e por aí vai. Nós temos ainda aplicativos de modelagem em 3D. Então, engenheiros, arquitetos acabam usando esse tipo de ferramenta. E, por fim, aqui na nossa tela, os aplicativos de gerenciamento de escritório. São os chamados ERPs e CRMs, que ajudam a controlar, por exemplo, o ponto dos funcionários ou então os gastos, enfim. São principalmente aplicativos de escritório, de produtividade, que acabam chamando a atenção. E aí eu destaco que, primeiro, você não sabe o que tem ali. Quando você baixa um programa nessas condições, pode ter um vírus instalado, ele pode não funcionar exatamente da maneira como era esperado. E é o seguinte: se o próprio aplicativo oficial vira e mexe dá problema, a gente já noticiou aqui na coluna tecnológica, imagine então quando a gente está falando de um aplicativo que você não sabe de onde ele vem. Pois é, aí é que tá. Como é que a gente identifica, né, esses programas que são ilegais também para se proteger, né? Tem muita propaganda disso na internet, os sites de leilões estão cheios dessas ofertas. E é o seguinte, nós separamos então quais são as palavras que normalmente entregam que não dá para confiar naquela propaganda ali. Porque as pessoas acessam as páginas buscando o preço mais baixo, isso é genuíno, o consumidor quer pagar menos. Só que olha só, nós temos aqui, por exemplo, destravado. Um aplicativo oficial não precisa colocar na propaganda que ele é destravado. Ou então uma grande empresa que vende um software de edição de texto não precisa colocar que vem com nota fiscal, porque isso é óbvio, a legislação exige. Tem ainda aqui esse item de apostilas e brindes. Por que disso? Eles ensinam como você faz o processo chamado de craquear. É o craque do aplicativo, como você desbloqueia para que ele funcione sem as travas que normalmente vem ali, que a empresa dona do aplicativo coloca. E a solução para isso, temos alguns pontos. Por exemplo, buscar as lojas oficiais, tem muitas marcas com sites que oferecem esses aplicativos, desconfiar sempre daqueles produtos a preços muito baixos, e o que virou uma tendência aqui no Brasil são as assinaturas. Então, você não compra mais a caixinha com o aplicativo ou com o sistema operacional. Em vez disso, você vai lá no site, cadastra um login, coloca o seu cartão de crédito e, a partir daí, todo mês, você renova aquela assinatura e tem acesso às ferramentas. E, normalmente, a assinatura online também traz alguns benefícios extras, como armazenamento na nuvem para poder salvar todos os seus dados, enfim, ter tudo aquilo de backup. Lembrando que um bom antivírus também costuma ser uma boa Isso que eu ia te perguntar, porque além de programas, softwares, a gente também tem ficado
ficar atento com essa questão dos antivírus, né? Também pode prejudicar de alguma maneira? Porque quando você coloca um computador, um aplicativo que você não sabe a origem, pode vir ali algum código que rastreia o que você está fazendo na internet, ou então que lê as suas informações de cartão de crédito, de conta bancária e por aí vai. As dicas, então, para escolher um bom antivírus, logo de cara, é procurar aqueles que têm a proteção de internet. Não adianta ter só um antivírus que lê os documentos que estão salvos num pendrive, por exemplo. Esses que têm a chamada Internet Security, em termos nesse tipo, eles normalmente monitoram também a sua navegação e avisam quando você copiou para o seu computador da internet algum arquivo problemático que está comprometido. A base de dados precisa estar atualizada, não adianta nada ter um antivírus que tem ali as vacinas para os vírus de muito tempo atrás, então é algo a se observar. Tem que ver se ele é compatível com o seu sistema de computador. Nós temos principalmente Apple e Microsoft, o Windows atualmente, então tem que ver se o que você está comprando é efetivamente aquele que funciona na sua máquina. Muitos deles oferecem suporte técnico via chat, você manda lá uma mensagem e consegue saber as informações. E o que nos últimos tempos eu tenho achado muito bem-vindo, Raquel, quando tem também a proteção das informações financeiras. Então ele protege o seu cartão de crédito, protege o seu CPF. Alguns antivírus oferecem isso e, a meu ver, acaba subindo no conceito, porque a gente está fazendo mais compra pelo computador e com isso fica ali mais exposto. Tasso, agora eu queria mudar de assunto, te mostrar uma coisa muito bacana. Olha só, o Pedro Neville, nosso repórter aqui da Globo News, ele foi conferir algumas inovações tecnológicas criadas por brasileiros aí pelo nosso país. Aí ele acabou conhecendo um fã especial da nossa coluna que mandou um recado pra gente. Vamos dar uma olhada. Eu adoro a coluna de tecnologia. É a minha parte preferida do jornal. Eu quero que você conheça o meu pai. Meu pai é esse cara bonitão aqui. Ah, tá bom. É orgulho de filho isso, né? Ele também tem orgulho, claro, da criação dele. Inclusive, a camisa dele tá cheio de Timbots. O Timbot foi criado para ser um funcionário de uma empresa. Pode até ser chefe, chamando a atenção de quem não estiver produzindo bem ou chegando atrasado, por exemplo. Vamos lá, fala um pouquinho de você. Olá, eu sou o Timbot. Estou aqui para dar recados, ajudar o time e descontrair o ambiente. Mas também sou o dedo duro. Se alguém fizer besteira, eu aponto o dedo na cara. Ele é um assistente do gestor, então a gente brinca. Quando você leva a bronca do chefe, você pode pegar birra. Agora, a bronca de um robô você leva na brincadeira, porque é mais engraçado, você sabe que ele está lendo uma informação, não tem nada pessoal. A gente tem 18 fabricados, 15 vendidos e 3 que a gente usa internamente. É bem gratificante, é uma coisa que não imaginava. Quando eu estava criando lá a primeira versão, que era brincadeira, eu não imaginava que um dia ia ter 18 fabricados e uma fila para fabricar e gente querendo comprar. Então isso é muito legal. E já que a gente está falando nessa coluna de invenções com muita tecnologia no Brasil, eu te mostro agora um chuveiro bem diferente, desenvolvido em Valinhos, São Paulo. Esse é o Benjamin, 6 anos, e o apelido dele é... Peixinho, Peixinho. Por que Peixinho? porque eu gosto muito de água. Ele ama água. Chega a ficar 1 hora no banho. O pai dele, o Pedro Ricardo Paulino, não me deixa mentir, não é verdade? Ah, verdade. Esse cara gosta de água, o apelido dele não é à toa. Agora você está pensando, que absurdo, 1 hora de banho, que desperdício. Não é bem assim, porque aqui a gente está vendo uma criação do pai, que é o... Banho infinito. É o banho infinito. Nós colocamos esse nome justamente em razão dessa tecnologia que faz com que a água recircule e faça com que a água que cai ali no reservatório, que esteja isenta de sabão ou urina, qualquer outro tipo de coisa, volte para o chuveiro. A água suja, ela é retirada deste meio, com todo quanto é tipo de enzima, shampoo, urina, o que for, ela vai para o sistema de reuso para se dar descarga no vaso. Ou seja, 100% da água do chuveiro é reutilizada. 100% é reutilizado. E que tal essa outra invenção tecnológica? O pernambucano Vitor Razin criou uma luva para acelerar a recuperação dos movimentos de pessoas que sofreram AVC. A ideia aqui é que o paciente controle esse exoesqueleto com o cérebro. O paciente utiliza um sensor cerebral, que é esse aqui. Então a gente coloca eletrodos na área do córtex motor dele e a gente pede para ele pensar na mão dele que foi afetada pelo AVC.
pensar, relaxar. Nesse período, após as 10 sessões, a senhora percebeu alguma diferença? Bastante. E consegui muitos movimentos que eu não tinha. Movimentos mais finos. São essas declarações que realmente motivam, que deixam a gente emocionado e com garra para continuar fazendo o que a gente faz. Né? Gente, que espetacular essa pauta do nosso Pedro Neville e equipe. Eu quero o banho infinito. Eu quero tomar banho de uma hora. 2. 3. Vou recomendar 3 chuveiros desse, então. Ainda mais depois de um dia de praia, né? Imagina, que delícia. Tássios, e aí, gostou do recado do nosso fã? Sensacional, né? A gente fala aqui na coluna que a tecnologia pode ser transformadora. E aqui, no caso, nós temos, então, 3 exemplos em que o Brasil está na vanguarda. A gente tem relações de trabalho e robotização. A gente também tem a questão lá da saúde, tecnologia aplicada às mudanças aí que as pessoas, às dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, é o seguinte, eu acho que é maravilhoso quando você vê esse tipo de invenção indo para o mundo, né, sendo divulgado aqui, mas indo para o mundo. E o último vídeo, em especial, me lembrou de uma iniciativa de uma grande corporação para pessoas com mal de Parkinson. Então, tem os tremores na mão, inventaram um relógio que vibra de forma contrária ao tremor para que as pessoas consigam escrever. E, por fim, o banho infinito. Gente, eu preciso de um negócio desse para hoje. Vamos encomendar. Fala, Pedro, onde é que você achou isso daí? Traz pra gente na volta. Vamos descobrir em breve, né, no programa. Isso que ele mapeou, né? A equipe do Pedro, a produção. Imagino que ainda não tem ainda a ser visto, né? Dessa inventividade dos brasileiros. Tássios Veloso, um ótimo final de semana para você. A gente se encontra só daqui a 2 semanas, que eu vou sair de férias, tá bom? Então até daqui a 2 semanas para você. Boas férias, aproveite. Vamos te esperar. Obrigada, Tássio. Até lá. Tchau, tchau.